Nós vamos começar. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando nossa aula de hoje. Vamos estudar aí pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E antes, porém, vamos orar ao nosso Deus para darmos início à nossa aula, né? Vamos lá. Senhor Deus, no nome de Cristo Jesus nós oramos, agradecidos por esses momentos que passaremos aqui meditando na sua santa e bendita palavra. Venha falar aos nossos corações. Hoje estaremos estudando justamente sobre o Espírito Santo e é ele que precisamos para ministrar a nós. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos em Cianorte parecem que estão tendo um pouco de dificuldade na conexão, mas bem-vindo aos irmãos que estão conosco acompanhando esta aula. Esta aula nós faremos uma revisão completa do nosso módulo que estamos estudando. Os irmãos estejam atentos. As dúvidas que os irmãos tiverem, mandem via WhatsApp ou através do chat mesmo, né? Que nós estaremos esclarecendo posteriormente, né? Mas glória a Deus pela vida de todos vocês. Pastor Júlio entrou no ar, deu para ver a peruca dele lá agora. Que maravilha. E pelo jeito ele está me ouvindo, porque ele sorriu, então ele entendeu que eu falei da peruca dele. Então, tá bom. Glória a Deus pela vida de irmão Wagner, que está ali nos dando a assessoria, gravando a nossa aula. Também o Neemias está ali assessorando, né? A Neemias está sendo discípulo do Wagner na questão de sonoplastia aqui na igreja, né? Glória a Deus por isso. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gilson, que está ali liderando o trabalho de oração na igreja. E a minha esposa, que está aqui do lado também, a assessora fiel, né? E meus irmãos, a matéria, como nós já dissemos, é o nosso módulo de número 4, e nós estamos no módulo pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E além do termo pneumatologia, também é usado o termo paracletologia, que os irmãos que leram o material e viram a diferença existente, uma diferença bem pequena, né? Mas tem uma diferença aí na definição do termo paracletologia, que é o primeiro ponto do nosso material. Nós temos aí a definição desses termos, a divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento, o Espírito Santo na criação, o Espírito Santo na criação do homem, o Espírito Santo nas pessoas. E veja bem, meus irmãos, eu vou aqui na definição de termos, só para fazer um pequeno esclarecimento para os irmãos, só questãozinhas assim, técnicas mesmo para os irmãos entenderem. Está lá no nosso material, na definição de termos, logo depois da introdução, que diz assim: o estudo sistemático da obra e pessoa do Espírito Santo na teologia tem sido chamado pelos estudiosos de pneumatologia e por outros de paracletologia. Entendemos que o melhor termo para definir o estudo proposto é o primeiro, devido à raiz da palavra pneuma, que significa sopro, ar, vento, espírito, e logia, estudo. Portanto, a pneumatologia tem como objetivo estudar a pessoa do Espírito Santo conforme sua revelação na Escritura Sagrada. Paracletologia deriva-se também de duas palavras gregas. Paracletos, que significa no sentido mais amplo, ajudador, consolador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. E logia, estudo. Assim sendo, o termo paracletologia seria o estudo sobre uma das características do Espírito Santo. E veja bem, meus irmãos, muito embora tenha essa definição que é diferenciada por causa da origem do termo, mas os dois termos são utilizados pelos pregadores e pelos estudiosos, e nenhum dos termos está errado, tá? Apesar do nosso material apontar que pneumatologia ficaria uma forma mais adequada para definir a matéria. Mas nós resumimos da seguinte forma: a primeira matéria que estudamos foi a doutrina de Deus, depois a doutrina de Cristo, e agora a doutrina do Espírito Santo, tá? Então, isso se resume o entendimento daquilo que nós estamos estudando hoje, doutrina do Espírito Santo. E em relação à introdução do material, o que nós podemos dizer é o seguinte, meus irmãos: a pessoa do Espírito Santo,
isso está abordado também no material, é pouco estudado, diante da importância que o Espírito Santo tem nas nossas vidas e na vida da igreja, tá? E uma certa feita, eu até promovi uma semana de estudos e pregações sobre o Espírito Santo. Acho que foi a semana mais atribulada da minha vida, porque Satanás, ele vem de uma forma muito dura sobre quem busca mais o Espírito Santo, tá? Então pode ver que o crente que mais ora, o crente que mais busca, o crente que está mais aprofundado com o Espírito Santo, tem mais intimidade com o Espírito Santo, apanha mais, tá? Quando você vê um camarada muito folgado, que não está passando tribulação, é porque ele está bem longe do Espírito Santo e bem longe das coisas de Deus. Quanto mais se aproxima, mais os ataques vêm, mais os ataques são violentos. Agora, uma coisa é certa. O Espírito Santo, ele tem um trabalho essencial na igreja. E esse trabalho está na raiz dessas duas palavras. Que o chama de sopro, ar, vento, espírito. Por quê? Ele atua de uma forma bem... até um resumo que eu tenho sobre isso é o seguinte, ele atua bem na alma, o Espírito Santo. O trabalho dele é de intimidade com as nossas vidas. Então, nós temos Deus, assim, para os irmãos terem um entendimento geral, né? Os três são um. Vamos ver isso quando nós abordarmos bem o trabalho da Trindade, mas os três são um. Só que, assim, numa organização, nós temos Deus como o Pai, o Criador, o Senhor de todas as coisas. Nós temos Cristo na intimidade humana, que se tornou homem para conhecer os nossos problemas, nossas necessidades, a nossa intimidade, o nosso jeito de ser. Então, Cristo é aquele que nos entende de uma forma bem especial. Ele teve o contato com o homem, ele se tornou homem para isso. E temos o Espírito Santo, que ele atua como o psicólogo nosso, o psicólogo, só que é aquele psicólogo que vai lá dentro, que a gente não precisa falar nada com ele, ele já sabe, porque ele habita o nosso interior. Então, o Espírito Santo, ele tem esse trabalho do sopro, do vento, e ele tem as características que estão na palavra paracletos, que é essa aqui de ajudador, consolador, amparador, assistente, tá? E ele atua em todos os momentos. Quando tudo está bem na nossa vida, o Espírito Santo está conosco. E quando as coisas complicam, ele está também, tá? Então, naqueles momentos que a gente passa de bastante amargura, de bastante tristeza, é o momento da perca, o momento do luto, o momento do prejuízo. O ser humano ele é despreparado para percas, tá? O ser humano não sabe perder, o ser humano não sabe se despedir do ente querido. Nós não fomos preparados para isso, nós somos preparados para a vida e para ganhar e para vencer. Tá? E até porque os pregadores pregam sempre, a gente ouve os pregadores de maior sucesso, eles são aqueles motivadores, né? Então, eles pregam para a gente ter vitória, para a gente ganhar dinheiro, ficar rico, ter casa, ter carro, pagar as contas, essas coisas, né? Aí ser curado da enfermidade. Então, pela maioria dos pregadores, o crente nem ficaria doente, né? De tanta cura que recebe. Então, o evangelho seria em troca da cura, que é um dos erros teológicos muito cometidos, né? Enfim, nós somos preparados para ganhar, para vencer, para ser curado, para ser saudável, mas o Espírito Santo, ele vem numa via que não interessa se você está vencendo ou está perdendo, ele está ali. Então, se você está vencendo, glória a Deus, o Espírito Santo está conosco. Mas se está perdendo, ele está também. Tá? Você está comemorando a vida, nasceu uma pessoa, nasceu alguém na tua família, um filho, um neto, um sobrinho, enfim, nasceu alguém na tua família, glória a Deus, o Espírito Santo está ali. Mas morreu alguém, ele está ali também. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele é 24 horas cuidando da gente. Então, tanto a definição de pneuma como de paracletos, ela completa bem. Eu uso as duas, porque eu acho que as duas se completam. O Espírito Santo é isso. Ele é o vento, ele é o consolador, ele é aquele que está conosco em todos os momentos. É coisa, assim, extraordinária, tá? Os irmãos que estão aí nos assistindo na aula, os irmãos que estão nos ouvindo, se você está tudo bem, eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aí com você, tá? Mas na hora que a coisa apertar, tenha certeza, ele não vai largar de você. E isso é tão, assim, importante na Trindade, porque o ser humano é cheio de defeitos, de falhas e tudo mais. Então, nós estamos aqui
Está ali o irmão Wagner acompanhando, o irmão Neemias, está aqui a minha esposa, tudo mais. E nós somos assim, nós somos movidos pela utilidade, tá? O irmão Wagner serve para mim porque ele está sendo útil ali, tá? Ele está ajudando e tudo mais. E nós somos mais ou menos assim. O dia que o irmão Wagner não servir para mim, eu nem vou ligar para ele. Então é desse jeito. Só que o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo não quer saber se o Wagner é útil ou não. O Espírito Santo não quer saber se o Neemias é útil ou não. Para o Espírito Santo, basta você crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, basta você receber Jesus como Salvador, ele já passa a habitar em você. Tá? É claro que temos a diferença em ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo, tá? Que existe uma diferença aí, que nós vamos ver na sequência também, tá? Então, a definição de termos era isso que eu queria falar com os irmãos, em uma breve introdução aí sobre o assunto. E aí nós temos a divindade do Espírito Santo, e aqui, como nós já falamos, esta divindade do Espírito Santo é pela característica dele, ele faz parte da Trindade. E fazendo parte da Trindade, é claro, ele é Deus também, né? Então, nós temos aí várias referências acerca do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a palavra para Espírito é Ruach, que significa essencialmente vento, hálito, respiração, aparecendo 376 vezes. Foi traduzida 100 vezes como Espírito de Deus, Espírito de Javé, Teu Espírito, Espírito Santo. A Septuaginta, a versão grega dos 70, traduziu o Ruach pela palavra grega pneuma, tá? Então, esses são alguns detalhes, né? Nós temos aí no material de vocês, como eu estou com o material em PDF, eu não tenho a página, mas está logo na sequência, depois definição de termos, né? A divindade do Espírito Santo, os irmãos vão ver lá, tem até um resumo, colocando atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onipresença, onipotência, onisciência, capacidade de criar, eternidade, santidade, santificador, fonte de vida eterna, inspirador dos profetas, Deus. E todos esses atributos, aí tem a referência quando fala do Pai, quando fala do Filho e quando fala do Espírito Santo. Tá? É Bíblia pura. Espírito Santo é falar de Deus, falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo é falar de Bíblia, é Bíblia pura. Tá? E essas são algumas das referências. Tá? Nós temos ainda muitas outras referências que atestam a pessoa do Espírito Santo como Deus. Então, a divindade. Depois nós temos aí, quando fala da personalidade do Espírito Santo, que ele não é uma energia, como alguns dizem, né? Que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, como se fosse algo assim inatingível. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E sobre a personalidade do Espírito Santo, aí nós temos também algumas referências. O Espírito Santo que fala, o Espírito Santo sonda as coisas profundas, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo conduz e guia, o Espírito Santo intercede. Enfim, tem uma série de características que comprova que o Espírito Santo é uma pessoa. Né? O item 3, o Espírito Santo no Antigo Testamento. E aí nós temos alguns destaques. 3.1, Espírito Santo na criação. E aí nós temos algumas referências, mas uma delas na criação é quando, ali no Gênesis, Deus mesmo diz, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, segundo a teologia, esse é o momento em que se reúne a Trindade para pegar o barro e fazer o homem, tá? Então, você se olha no espelho aí, e você que se acha alguma coisa quando olha no espelho, eu gosto de olhar no espelho, minha esposa também gosta de olhar no espelho, e a gente se acha bonito olhando no espelho, né? E foi Deus que fez isso, né? E faz até a gente se achar, né? E eu sem cabelo eu acho bonito. Já pensou se tivesse cabelo? Só misericórdia de Deus, né? Aí depois, no item 3.2, um Espírito Santo na criação do homem, que é esse ponto que eu falei para os irmãos, que é a referência de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e o versículo 26 é que tem essa declaração dele, façamos o homem, tá? E fez o homem primeiro, depois fez a mulher. Segundo uma brincadeira do pastor Cláudio Duarte, ele fez a mulher só depois, porque se fizesse primeiro, ia ser muito palpite, ia dar problema. Brincadeira, viu, meus irmãos? Item 3.3, o Espírito Santo nas pessoas, tá? E aí nós temos, então, aí,
vários relatos do Espírito Santo trabalhando, comissionando, como comissionou Moisés, e como ele comissionou outros personagens, tá? Como Zacarias, como os profetas que profetizavam. Então, enfim, o Espírito Santo tem um trabalho ativo no Antigo Testamento, e aqui nós temos aqui, no nosso material, o material que está na mão dos irmãos, nosso material é um material básico mesmo, pensa no material de crente mesmo, material mesmo sendo básico, ele traz todos os esclarecimentos necessários para o entendimento da palavra. E como disse nosso pastor Gilson, hoje no grupo, o objetivo desse curso é formar obreiros, tá? Então, os irmãos que estão aí estudando o material, aí em Cianorte, os irmãos que estão nos acompanhando aqui pela internet, os irmãos lá em Mariluz, enfim, todos os irmãos que estão estudando o material, além do conhecimento que você está aprimorando, tá? O ministério espera que você esteja preparado para servir ao Senhor. A igreja é carente de obreiros, é carente de pessoas que se dedicam para fazer a obra do Senhor, desde o cooperador que trabalha cuidando da organização na igreja, o diácono, ao presbítero e os pastores. A igreja é carente. Tem até bastante, tem assim, enfeite de público, tem bastante. Agora, gente fazendo a obra do Senhor é pouco, tá? E gente, então, para ensinar, escola dominical, culto de ensino, essas coisas, é menos ainda, porque as pessoas se dedicam muito pouco ao estudo e ao conhecimento da palavra do Senhor. Então, esse curso tem ele traz em si esta característica de formar obreiros para a obra do Senhor. E o Espírito Santo é o maior dos professores, tá? Então, hoje estamos estudando justamente sobre o nosso professor, o Mestre Espírito Santo. Nomes do Espírito Santo que descrevem sua própria pessoa. Item 4.1. O Espírito, mas Deus nos revelou pelo Espírito, pneuma, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. No 4.1, letra B. Vai no teu material aí que você vai acompanhando aqui, meus irmãos. 4.1, letra B. Espírito Santo. É nomes dados ao Espírito Santo, tá? Depois nós temos na letra C, Espírito Eterno. Aí 4.2, nome do Espírito Santo que demonstram sua relação com Deus. Letra A, Espírito de Deus. Letra B, Espírito de Yahvé. Letra C, Espírito do Senhor Deus. Letra D, Espírito do Deus vivo. Então, esses são nomes que revelam que o Espírito Santo é de Deus, ou seja, faz parte da Trindade Divina. 4.3. 4.3, nomes do Espírito Santo que demonstram sua relação com o Filho de Deus. Aí temos o Espírito de Cristo, Espírito de seu Filho, Espírito de Jesus, Espírito de Jesus Cristo. Então, essas são algumas definições que atestam a relação do Espírito Santo com Jesus Cristo. Então, nós temos a relação dele com Deus e a relação dele com o Senhor Jesus Cristo. E volto a dizer aos irmãos que o Espírito Santo não atua isoladamente. Pai, Filho e Espírito Santo atuam juntos. É uma diretoria que comanda céus e terra e comandam conjuntamente, de forma harmoniosa, independente, cada um na sua função, cada um exercendo o seu papel, mas todos trabalhando junto. Nenhum trabalha contra o outro, tá? Então, quando Cristo ele é arrebatado ao céu, depois da sua ressurreição, depois de ter cumprido o seu ministério na terra, ele diz, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, tá? E ele envia o Espírito Santo para fazer o trabalho na terra, e é o trabalho que o Espírito Santo está fazendo até hoje, nos consolando, nos ajudando, fortalecendo a igreja e preparando a igreja para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, que é o noivo da igreja, tá? Então, o Espírito Santo faz um papel crucial, um papel essencial, um papel indispensável. Sem o Espírito Santo, a igreja já teria sido derrotada, mas o Espírito Santo está conosco e é ele que nos dá a força. Então, veja bem, quando o irmão passa por uma tribulação, passa por um momento de grande dificuldade,
E, de repente, o irmão vê que você vai passando isso e lá na frente você tem a vitória na mão e olha para trás e você se pergunta como que eu consegui passar? Como eu consegui atravessar isso e estou vivo, estou feliz, estou com vontade de continuar? Isso é a obra do Espírito Santo, que olhando para nós mesmos, não temos força, não temos característica, não temos condições, não somos nada, mas a pessoa do Espírito Santo nos ensina, nos consola, nos fortalece, nos edifica, nos ajuda, enfim, ele é o Espírito Consolador, o Espírito que está conosco e ele só vai embora daqui quando a igreja for arrebatada, ele vai junto com a igreja, é isso que nos ensina a palavra. Espírito Santo, nomes do Espírito Santo que demonstram a sua relação com os homens. Aí nós temos aí Espírito Purificador, Espírito Santo da Promessa, Espírito da Vida, Espírito de Adoção, Espírito da Graça, Espírito da Glória. E esses nomes são os nomes que demonstram a relação do Espírito Santo com os homens. É importante destacar aqui que Espírito Purificador é porque é o Espírito Santo, meus irmãos, que nos leva a afastar do pecado. E aqui tem um detalhe muito importante. Quanto mais você busca a pessoa do Espírito Santo, quanto mais você valoriza a presença do Espírito Santo na sua vida, mais distante você fica do pecado. Quanto mais a pessoa se enche do Espírito Santo, menos prazer ele tem nas coisas do mundo. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, que hoje o mundo oferece muitos prazeres. O mundo alimenta a carne. Hoje é fácil alimentar a carne. Não só pessoalmente, mas através da internet, através de sites, através de WhatsApp, através de Facebook, das mídias sociais. E é muito importante. Mídias sociais têm destruído o casamento. Mídias sociais têm destruído a pureza de jovens, de adolescentes. Então tome muito cuidado. Quanto mais você se encher do Espírito Santo, mais longe dessas coisas você vai ficar. Passou assim uma imagem na frente da câmera. Vai ficar legal na filmagem. É o nosso socorro, buscando água para nós, né? É o nosso socorro. Então, meus irmãos, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais o homem consegue se afastar do pecado. Então, essa é a presença do Espírito Purificador em nossas vidas. O Espírito Santo da promessa é a relação dele cumprindo tudo aquilo que está prometido na palavra do Senhor, e principalmente ele sendo o nosso Consolador. Ele foi prometido e veio e está aí, amém. Espírito de vida, que é a libertação do pecado, né? Então o Espírito Santo, ele é o libertador, é ele que liberta o homem do pecado, né? Se não for a atuação do Espírito Santo, o homem vai continuar no pecado, porque a nossa carne é propensa ao pecado e voltada para o pecado. Espírito de adoção. Isso aqui é muito importante também, porque o Espírito Santo é que trabalha nessa mudança. Quando nós recebemos Jesus, que nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filho de Deus. Então é o Espírito Santo que faz esse trabalho e que muda a nossa natureza para deixarmos de ser aquele homem que está com o coração só voltado para o pecado e passarmos a pensar no céu, a pensar nas coisas de Deus, a nos preocupar, a querer ler a Bíblia, pelo menos um pouquinho, né? Os crentes não gostam de ler Bíblia, mas pelo menos um pouquinho acaba gostando, né? Então, de querer estar num culto, de querer ouvir a palavra, de querer participar de um curso teológico. Um curso teológico é uma das coisas mais difíceis que tem do povo participar. Por quê? O povo com conhecimento foge do pecado. O povo com conhecimento prega a palavra. E vocês acham que o adversário quer isso? O adversário é que nem esses políticos que não quer que ninguém estuda, tá? Então não investe na educação, não investe no saber das pessoas, e o inimigo também é assim. Então, quanto mais ele conseguir te prender numa televisão, quanto mais ele conseguir te prender numa mídia social, ele vai fazer isso. Então, para você ler a Bíblia, meu Deus do céu, não é fácil. Fazer um curso teológico, então, meu Jesus da glória, tá? Tem gente querendo ser pastor, mas não quer curso teológico, entendeu? Ele
Já aprende a pregar vendo vídeo no YouTube e ouvindo besteira, mas ler a palavra ou ter um curso teológico básico, então não tem. E tem uns ainda que se acha a última bolacha do pacote, né? Ele lê 2 linhas de curso teológico e se acha o professor, o mestre, o doutor, e não quer assistir a uma escola dominical e nem tampouco participar de um curso teológico como esse, né? Mas amém. Cada um escolhe o que quer e depende do espírito que está presente nele, né? Então tem muita gente com nome de crente e título de pastor aí que vai arder no fogo do inferno e está achando que vai para o céu, né? E Cristo já falou isso, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, né? Então quem somos nós para contestar a palavra do próprio Cristo? Então tem muito bonitão aí que está pensando que vai para o céu e vai para o inferno, viu? Isso aí não tem jeito não. Símbolos do Espírito Santo, 5 do nosso material. Primeiro símbolo, água. Segundo símbolo, vento. Terceiro símbolo, fogo. E o quarto símbolo, óleo. Quinto símbolo, pomba. E, meus irmãos, temos o selo ainda, e aqui finaliza os símbolos que tratam o nosso material. E eu quero destacar um pouquinho aqui para os irmãos. A água. Água, ela é indispensável na vida. Quero ver alguém viver sem água. Isso aqui é tremendo. O Espírito Santo também é assim, não tem como viver sem o Espírito Santo. Então, quem não recebe o Espírito Santo e quem não convive com o Espírito Santo, não tem jeito, morre. E tem muita gente seca, muita gente morta na igreja. Você já viu gente que não tem jeito, você pode fazer o que for com ele, ele não vai animar, ele não vai para frente, está sempre se arrastando, está morto, doente espiritual e às vezes doente material também. Você passando e saindo, parece que a pessoa está andando para trás. Uma coisa terrível. Falta água. Por isso que a pessoa é seca. Vai conversar com ele, é bruto, é grosso, é pessoa sem amor, pessoa triste, pessoa vazia. É a secura da falta do Espírito Santo, tá? Isso é tremendo. O vento assopra onde quer. Vento, sopro. O Espírito Santo, ele é o vento santo. O vento é invisível, porém, e ele é real. O Espírito Santo como vento é para entendermos que nós não vemos a pessoa do Espírito Santo. Não tem como você dar um abraço no Espírito Santo, mas ele existe. O vento é assim, não tem como você... Só a Dilma que quis sacar o vento, né? Mas não tem como você pegar o vento, abraçar o vento. A Dilma descobriu um jeito lá, mas até hoje não acharam o saco de vento da Dilma, né? Mas existe. O vento está aí. O Espírito Santo é assim, não tem como você abraçar, mas ele está aí. Está na tua casa, está na tua vida. Sinta a presença do Espírito Santo. Fogo. O fogo é tremendo. E a presença do fogo, o fogo tem algumas características. Primeiro é queimar, limpar mesmo, tá? Hoje o meio ambiente não permite você queimar para limpar, né? Mas se nós voltarmos um pouco no tempo aí, até os irmãos mais jovens conheceram os canaviais, que para limpar, para os trabalhadores cortarem a cana, então para afastar os insetos, cobras e tudo mais, tocava fogo na cana. Aí depois que o fogo consumia tudo e botava os insetos para correr e cobra, aí vinha todo mundo cortando a cana. É uma coisa tremenda, né? Então o Espírito Santo tem esse trabalho. O primeiro trabalho do Espírito Santo na vida de um crente é queimar toda essa sujeira que tem na vida dele. Aquele que tem cobra, tem aranha, tem peçonhento. Tem gente que não deixa o Espírito Santo entrar na vida dele, ele tem cobra na boca, na orelha, na mão, no bolso, em tudo que é lugar, ele tem aranha, tá? É a pessoa que não dá para você chegar perto dele, você rela nele, tem alguma coisa te picando. Você viu aquela pessoa assim, que você não pode começar a conversar com ele que ele te machuca de alguma forma. É grosso, peçonhento mesmo, danado, né? É a pessoa que o Espírito Santo não passou queimando ainda. O Espírito Santo tem que passar na vida de um cidadão desse, queimar, botar cobra para correr, botar aranha para correr, as baratas, a sujeira, tudo, tá? Irmão, a presença do Espírito Santo é tremenda, o povo não entende isso, tá? Tem muita gente
que devia estar ouvindo essa aula aqui para aprender a deixar o Espírito Santo entrar na vida dele. Moés está até dando risada ali, né? Ele identificou algum peçonhento por aí. Então, é desse jeito mesmo, Moés. Falta a presença do Espírito Santo na vida desse aí que você está pensando aí, tá? Aí, vamos deixar de bater, vamos para frente. Óleo, olha só, aqui é tremendo. A simbologia do óleo, do azeite, que é da unção, isso aqui é tremendo, que o óleo, ele tem alguns significados, mas o principal dele, do Espírito Santo, é justamente, ele até atrela um pouco com a pomba da simplicidade, mas é de amaciar, tá? O óleo, na alimentação, por exemplo, ele é colocado para que a comida tenha... como que eu posso explicar? Fala aí, irmã cozinheira. Mas é para a comida ficar macia, para não grudar na panela tal, e ter a maciez, né, necessária para o consumo. A presença do Espírito Santo na vida do crente é para ele ficar fácil de ser engolido, tá? Porque nós somos seres ruins, tá? O homem é mau na sua essência, tá? Nós costumamos ser mais ou menos para a família, e tem gente que até para a família é o capeta dentro de casa, que não tem quem aguenta ele, nem até a família quer dispensar ele, tá? Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, que eu tenho um caso que eu conheço, que o camarada quis fugir da família, ele desapareceu, a família não tem nem notícia dele, porque assim, não sei se é ele ou a família que era ruim, mas ele desapareceu. Falta óleo, quando falta óleo, a gente fica... terrível. Família que falta a presença do Espírito Santo é um brigueiro danado, é uma confusão danada. A presença do Espírito Santo é que nos faz ficar suportável. Quando a gente não tem o Espírito Santo, irmão Wesley, ninguém suporta a gente, tá? Malemar a mulher, os outros não querem nem saber. Então, porque falta a presença do Espírito Santo, tá? É claro que tem uns porque fica velho e fica ranzinza mesmo, tá? E ainda para de orar, ainda fica terrível, porque velho é terrível. O camarada passou de 50, só Jesus para aguentar. Se não tiver a presença do Espírito Santo, então aí acabou, né? Aí acabou em nada. Eu estou nessa fase, viu? Então, só a presença do Espírito Santo na minha vida. Aí depois, o óleo tem mais um detalhe. Ele significa consagração, tá? Consagração. Irmãos, consagração nos últimos dias está muito difícil. Está muito difícil porque a gente não tem mais aquele negócio de jejum, oração. A gente só ora se o pastor Elias mandar lá em Peru, sabe? Então, quando eu estava comentando com a minha esposa, o pastor Elias é um mestre nisso, né? Que ele cria essas campanhas de oração aí e faz o povo orar. Se o povo não orar, pelo menos o pastor da igreja tem que orar. Então, aqui em Marama, se o povo não vem orar, o pastor Gilson tem que orar. Tem que abrir igreja 11 horas da noite até meia-noite. Enfim, tá? Mas isso é essencial. E é a oração que faz produzir esse óleo. Sem oração, irmão, a consagração não vem. É a oração que faz a presença do Espírito Santo frutificar em nossas vidas para a consagração. E a consagração é a consagração não só da nossa vida pessoal, mas a consagração ao trabalho. Então, hoje nós temos dificuldade de ter pessoas servindo, porque nós perdemos essa unção, nós perdemos esse óleo. E quando a gente perde esse óleo, irmão, a gente fica seco. E é complicado, e a gente não aguenta nada, tá? A gente seco rebenta, tá? Seco quebra à toa, seco não vai para frente. Então tem que ter esse óleo para aguentar, porque a coisa não é fácil. Então, assim, o trabalho na igreja, o trabalho para servir o Senhor é um trabalho voluntário. Então, por exemplo, o irmão que coopera, o irmão que é diácono, o irmão que está ajudando na porta, ajudando no ciclo de oração, dirigente de mocidade, ninguém tem salário para isso, é trabalho voluntário. Só que é um trabalho voluntário, irmão, ingrato. Tá? Você está trabalhando, você pode fazer o trabalho que você quiser na frente do ciclo de oração, na frente da mocidade. A hora que terminar o trabalho, vai ter gente criticando você. Tá? Irmão Wesley, trabalhando lá no som, você pode estar fazendo o melhor som que for. A hora que der um microfone, o camarada olha de lá querendo te matar e te chamando de burro. Tá? E aí, se não tem óleo? Você taca o microfone na cabeça dele. Tá? Mas aí tem que ter o óleo para aguentar. Então, o cara está olhando de cara feia para você e você está, aleluia, glória a Deus, sai capeta em nome de Jesus, né? Então, é o óleo na nossa vida que faz suportar a ingratidão na obra de Deus, suportar as críticas, suportar aqueles que não te entendem, não te apoiam, e às vezes fazer você trabalhar sem apoio nenhum, tá?
é o óleo. Então, esse óleo falta muito. Viu? Às vezes eu sinto ele faltando até na minha vida, que tem hora que eu tenho vontade de destrocar as pessoas, né? Mas o Senhor tem tido misericórdia, não tenho destroncado ninguém por enquanto. Aí depois nós temos a pomba. E a pomba, ela tem alguns significados, mas é principalmente a questão da simplicidade dela, que nós vamos destacar aqui, tá? Até não está destacado aqui nessa forma, mas ele é um termo que, além da mansidade, é a mansidão, a pureza, amor, inocência e beleza. Esse é um símbolo que davam a pomba, apesar que hoje pomba é sinônimo até de sujeira em determinado lugar, né? Mas naquela época era isso, tá? Então, principalmente simbolizando a pomba branca, né? Então, na pessoa do Espírito Santo, é principalmente isso, é a inocência e a questão da simplicidade mesmo. Isso é tremendo também. Toda aquela vez que você vai falar do Espírito Santo, falar de Deus e de Cristo, a gente se sente muito pequeno, né? E quando a gente fala isso, meus irmãos, o ser humano é vaidoso. E a presença do Espírito Santo, ela tira essa vaidade, tá? E essa vaidade é complicada, tá? Pregador, ele gosta de dar autógrafo. Cantor gosta de dar autógrafo. Que nem gente do mundo, que nem artista. Isso falta, essa presença do Espírito Santo na forma de pomba, que é essa simplicidade, irmão. É claro, você se vestir bem, você estar bem, é uma coisa. Agora, você se vestir que nem uma borboleta para sair em fotografia, em filmagem, ficar querendo dar autógrafo, irmão, aí já é complicado, viu? Aí você vê que a presença do Espírito Santo não está ali, e a pessoa está querendo se aparecer, a pessoa está querendo fazer sucesso, a pessoa está querendo vender a sua imagem, e na realidade no Evangelho não é assim. Evangelho não é palco, Evangelho não é lugar de show, Evangelho não é lugar de aparecer. Evangelho é lugar de servir, é lugar de fazer a obra de Deus. Então, eu fico meio preocupado quando eu vejo um pregador com um sapato, que nem o irmão Zé Augusto estava na igreja sábado, então eu comentei com ele, rapaz, você está com sapato de sanfoneiro, um sapato com as linhas brancas, né? Tá bonito o sapato do Zé Augusto, né? Mas tem uns pregadores que usam um sapato de 3, 4 cores, e ele falta botar o sapato em cima do público, o povo vê que o sapato dele é diferente, né? E mais outro destaque, que em vez de dar glória para Jesus, ele está procurando glória para ele mesmo. Irmão, simplicidade, irmã, simplicidade, tudo o que fazermos é para glorificar o nome do Senhor Jesus e não glorificar o nosso nome. Quer fazer sucesso? Trabalhe bem, busque o sucesso no seu trabalho, na sua atividade, fora dos púlpitos, fora da igreja. Na igreja, a glória é somente de Deus. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Tudo é de Deus, tudo é para Deus. Amém. Selo, o símbolo do selo, é a marca registrada do crente. O Espírito Santo é a marca do crente. Crente sem Espírito Santo não é crente. Crente sem a presença do Espírito Santo não é nada. Crente sem a presença do Espírito Santo é um tribuloso dando trabalho na igreja. Essa é a verdade. Tá? Passamos do selo, nós vamos aqui para a obra do Espírito Santo. Temos a obra do Espírito Santo em relação à Bíblia, a obra do Espírito Santo em relação ao mundo, a obra do Espírito Santo em relação a Jesus, a obra do Espírito Santo em relação aos crentes. E a obra do Espírito Santo, meus irmãos, ou seja, o trabalho do Espírito Santo, ele abrange todos os departamentos. Horário. Minha assistência está me chamando a atenção do horário, mas nós estamos indo aqui na programação aqui, vai dar certo. Né? Então, o Espírito Santo tem destaque em todos os setores, mas o maior destaque dele hoje é o trabalho dele na vida
dos crentes, tá? O crente sem a presença do Espírito Santo, como eu disse, é um saco vazio, é um caixote vazio, uma panela vazia, não tem nada para oferecer. Pessoa sem a presença do Espírito Santo, ele só vai dar problema. Um pregador sem a presença do Espírito Santo não passa de um palestrante, tá? E hoje nós estamos com os púlpitos cheios de palestrantes. Palestrantes de motivação, palestrantes de sucesso, palestrantes da vitória, mas pregadores que pregam que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, hoje são pouco, que pregam contra o pecado, que pregam justamente o trabalho do Espírito Santo. E é isso que nós devemos fazer, tá? Fora isso, não passamos de simples palestrantes. E está cheio hoje, hein? Item 7, que é aquilo que eu falei para os irmãos, ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, no item 7.1, nós temos a definição do termo, tá? E temos as referências bíblicas. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é um revestimento. A presença do Espírito Santo na vida do crente é algo natural quando ele aceita Jesus. Mas quando ele recebe esse revestimento, é como se ele recebesse uma capa, como ele recebesse um escudo para fazer algo maior, extraordinário, tá? Ser batizado com o Espírito Santo, como muita gente busca batismo com o Espírito Santo, mas sem objetivo nenhum. Por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Para falar em língua, não adianta. O Espírito Santo não vai batizar alguém só para falar em línguas. O Espírito Santo vai te batizar se você quiser fazer alguma coisa. O Espírito Santo é capacitação. Eu quero pregar o evangelho, eu quero dar testemunho, eu quero fazer a diferença. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo porque o irmão Wesley é batizado. Eu acho bonitinho falar em língua estranha. Tu larga de ser besta, não vai ser batizado não, tá? E tem muita gente fingindo que é batizado com o Espírito Santo, falando em língua, tá? Falando xibalalá e não é batizado coisa nenhuma, tá? Tem até pregador fazendo isso, sem a presença do Espírito Santo. Mas você escuta o camarada falando em língua, em vez de você sentir alegria, você sente raiva. Fala, cala a boca logo e vai pregar, tá? Tem pregador que fica falando em língua, ele fala mais em língua do que prega, tá? E você vê que não é presença do Espírito Santo, você não sente nada. E o cara está falando enrolado e fala 2, 3 palavras de pregação e não prega nada. Isso é gente que não é batizado com o Espírito Santo e está fingindo em cima do púlpito. Isso tem muito, tá? Já vi bastante. Não sei se vocês já viram, mas tem, tá? Então não vamos ser nós esses fingidos, tá? Quando o Espírito Santo te encher, seja cheio, fale em línguas, profetiza, glorifica o nome do Senhor. Mas se não está sentindo nada, cala a boca e fica quieto, tá? Barulho de tripa tem muito, mas a igreja não precisa disso não. Alguns conceitos quanto ao batismo com o Espírito Santo, nós temos aí no material, não vou destacar, os irmãos podem depois ler no seu material. Nós temos as evidências do batismo com o Espírito Santo, e essas evidências, é claro que uma delas é falar em línguas, mas que é a principal para saber se uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, tá? Mas depois nós temos, além do falar em línguas, outros destaques para os dons espirituais que também temos aí no material. Para quem é o batismo com o Espírito Santo, e aí está bem destacado, é para os salvos, para os que creem e para os que buscam. Não é para qualquer um, não, tá? Camarada lá no centro de Macumba, lá na zona, não vai receber o batismo com o Espírito Santo, não. E crente relaxado também não vai receber, tá? Então não adianta a pessoa com a vida toda atrapalhada aí, achando que vai receber batismo com o Espírito Santo. Tem gente que vive uma vida longe do Senhor. Quando tem um congresso, eu falo, irmão, quem não é batizado com o Espírito Santo aí? Aí vai lá o camarada para frente achando que vai receber batismo com o Espírito Santo, com a vida toda torta, sem confessar, em pecado, e quer receber batismo com o Espírito Santo. É brincadeira, né? Então, assim, se a pessoa não está buscando, nem adianta ir para frente. Se a pessoa não está com a sua vida no altar, nem adianta ir para frente. Não vai adiantar. Espírito Santo, já diz, é santo. Aí chega lá um vaso todo sujo, um vaso todo rachado, e acha que o Espírito Santo vai encher? É Espírito Santo, meu irmão. É Espírito Santo, minha irmã. Santo. Então, seja santo também, se você quer receber o batismo com o Espírito Santo. E aí nós temos destaques aqui, como receber o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos podem ver no material aí. E é claro que nem precisa isso, porque isso os pastores de vocês pregam, né? O pastor prega como receber o batismo do Espírito Santo.
Se não estiver pregando, nós temos que pregar, porque está errado se não pregar, tá? Isso é ensinamento essencial. Pastor Júlio, eu sei que prega, ainda está estudando, está ficando mais sabido ainda, está virando doutor, está uma bênção. Princípios para o desenvolvimento dos dons, e aí nesse princípio nós temos o princípio da graça de Deus, que é claro, é a graça de Deus, senão não tem jeito, o princípio da edificação, o Espírito Santo é para o crescimento, para a edificação, o princípio da participação, que é distribuir os dons para os crentes, né, para que todos tenham participação na obra do Senhor. E aí depois nós temos no 9 os dons espirituais, e temos aqui um destaque para os dons espirituais, a classificação dos dons espirituais. Essa classificação é a classificação teológica básica e que nós defendemos. Aí nós temos aqui que os dons espirituais são divididos em 3 categorias. Os olhos espirituais da igreja, que é a palavra da sabedoria, da ciência, discernimento de espírito, são os dons da revelação. As mãos espirituais da igreja, fé, dom de curar e operação de maravilha, são os dons de poder. A boca espiritual da igreja, profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Esses são os dons de elocução ou expressão vocal. E os dons de revelação, tá? E aí nós temos aqui algum destaque sobre isso, e fala sobre o dom da sabedoria, e ela tem 3 procedência: a procedência divina, a procedência humana. Então, a divina é aquela que é dom mesmo, que vem de Deus. A humana é a sabedoria humana, tem gente que é sabido mesmo, né? E a diabólica, tá? Que é o capeta que põe para enganar as pessoas. E tem o dom da palavra da ciência. Temos os demais dons aqui destacados, dons de poder também destacados aqui, e os dons de elocução ou expressão vocal, e neles está o dom de língua, dom de interpretação, né? Dom de interpretação é coisa extraordinária, né? Eu estava numa convenção no Rio de Janeiro e teve uma confusão lá, né? Os pastores, quanto maior é o problema, né? E uma confusão durante uma reunião convencional, e Deus levantou um pastor falando em línguas, numa autoridade muito, mas ninguém entendia nada. Na época eu estava acompanhando o pastor Jaime, foi no ano que eu fui separado a evangelista, e aí Deus usou o pastor Jaime para interpretar aquele pastor falando em línguas. Meus irmãos, foi uma lição para aquela pastor Jaime que estava brigando, todo mundo ficou quieto, e nessa palavra em línguas e a interpretação pelo pastor Jaime, o problema foi solucionado, ou seja, o Espírito Santo entrou com providência e apaziguou a situação. Foi coisa assim, foi uma das vezes que eu vi essa atuação, é coisa extraordinária, dá vontade até ser crente quando a gente vê essas coisas. E aí, depois nós temos aqui, então, na sequência, fruto do Espírito. Nós não vamos nos deter aqui, porque os irmãos vão ter que ler aí o material, mas o fruto do Espírito Santo está lá em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Enfim, nós temos 9 dons espirituais e também temos 9 destaques no fruto do Espírito, tá? E o que mais temos aqui? Aí temos um destaque, né, no fruto do Espírito, tem um destaque para cada um aqui, esclarecendo para os irmãos do que se trata. Eu não vou me deter, porque o material esclarece. E aí nós temos no 11 o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado da blasfêmia. E temos aqui, então, um destaque sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Temos aqui outros pecados contra o Espírito Santo, que é mentir, resistir à sua operação, entristecer o Espírito Santo, tá? E com isso nós chegamos ao final do material. E aí, para concluir, meus irmãos, o que eu digo da doutrina do Espírito Santo, nós temos aí 24 módulos. E esse módulo completa 4 módulos, porque o primeiro apresenta praticamente o que é o curso, né? Mas depois nós temos doutrina de Deus, doutrina de Cristo e doutrina do Espírito Santo.
Esses 3 são a essência do curso, porque a igreja do Senhor vive isso. É Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a essência do curso são esses 3 módulos. Os irmãos que já estudaram até aqui, releiam os 3 módulos. Até porque a gente lê assim de forma muito ligeira, apenas para fazer o curso. Mas leia com atenção. E agora que nós terminamos a doutrina do Espírito Santo, volte lá e fale com ele: Espírito Santo, me ajude a entender esta palavra. Que ele estava presente quando todos os livros da Bíblia foram escritos. Nós estamos estudando no curso teológico, todos os livros da Bíblia vão ser passados diante dos seus olhos com as matérias, com os 24 módulos. Mas nada se aproveitará se você não tiver a presença do Espírito Santo. E começa a pedir: Espírito Santo, entra na minha vida, primeiro com fogo, para dar uma limpada, porque o mundo nos suja, a vida nos suja, as nossas atitudes nos sujam, nossos pensamentos nos sujam. Então, primeiro, Espírito Santo, vem com fogo, vem queimar, vem colocar as baratas, as cobras, as rãs, tudo para fora, tudo que não presta para fora. Depois, Espírito Santo, venha com azeite, venha com óleo na minha vida, molda a minha vida, amolece a minha vida, amolece esse meu coração, me deixe pronto para servir. Espírito Santo, venha como uma pomba sobre a minha vida, me dê humildade, me dê simplicidade. Espírito Santo, venha para me purificar. Espírito Santo, venha para me selar, venha para me guardar, para me consolar. Converse com o Espírito Santo. E é coisa extraordinária que para conversar com o Espírito Santo, você não precisa abrir a sua boca. Você pode estar deitado aí do lado da sua mulher, do seu marido, conversando com o Espírito Santo. Ele vai estar te ouvindo. Ele ouve o teu pensamento. É tremendo isso. Então, nós finalizamos a aula de hoje com essa revisão geral que fizemos no módulo. Até porque as aulas por videoconferência, nós estamos parando com meus irmãos. Hoje eu fiz essa atendendo o pedido do pastor Júlio, mas nós já havíamos passado no grupo orientação, após conversarmos com o pastor. Alguns pastores aí preferiram, com exceção do pastor Júlio, né? Mas a maioria preferiu dar as suas próprias aulas aos seus alunos. Então, Nova Londrina tiveram um problema com equipamento, e aí o pastor Milton começou a ministrar, e até hoje não conseguiu resolver o problema do equipamento. Então lá Nova Londrina já continua, apesar de estar ligado à nossa regional aqui. O polo é do estado do Paraná, a liderança continua aqui na nossa sede regional, com o nosso pastor Gilson como diretor-geral, mas cada um tem autonomia para fazer no dia que quiser o curso, não prejudicando os trabalhos oficiais, inclusive o da segunda-feira de oração, tá? E os irmãos vão passar a dar as aulas nas suas igrejas. Aqui em Umuarama, no Templo Sede, eu estarei assessorando os irmãos, mas eu estou, pela misericórdia do Senhor, apoio da esposa e da família, começando mais uma faculdade, né? Eu sou novo ainda, nem nasceu cabelo, então eu vou fazer mais uma faculdade pela misericórdia do Senhor. São 5 anos estudando e eu não terei condições de dar essas aulas para os irmãos no período da noite, como nós estamos fazendo. Se algum caso for essencial e precisar, nós podemos gravar a aula, ou quem sabe fazer num sábado à tarde, num domingo à tarde, quem sabe. Mas, inicialmente, não teremos mais a aula por videoconferência. Aqui na sede, o pastor Rogério, que é o pastor aí do Petrópolis, e pastor Elinhos, que é o co-pastor aqui na sede, estará à frente das aulas aqui, juntamente com a irmã Dalva, que faz parte do corpo de professores aqui, e outros irmãos que estarão assessorando nas aulas, tá? O curso prossegue, como eu disse, é muito importante o curso teológico, e nós prosseguimos aqui na oração. O que os irmãos precisarem, continuamos à disposição. Dúvidas? Chegou alguma aí no celular? Acho que não chegou, né? O povo é muito sabido, é uma bênção. Então, os irmãos que tiverem dúvida, podem nos mandar no grupo do ETADEMP, pode mandar pelo nosso WhatsApp, e nós estaremos
respondendo aos irmãos, tá? A irmã Eliane disse que está tudo perfeito, glória a Deus, pela palavra, pela lição, que foi muito edificante, né? Essa lição, realmente, meu irmão, esse módulo, ele é extraordinário. O pastor Júlio, nós fizemos ele aqui de forma resumida, tá? Mas o senhor moe isso aí com o povo, né? Aproveita para usar como material de pregação, de ensino e tudo aí, porque é tremendo, viu? Esse material é para a gente se converter. Até pastor vira crente, se ele estudar esse material realmente com a profundidade que ele tem, tá? Glória a Deus pela vida do pastor Júlio, irmão Ed, que está nos acompanhando, e Mandalva também está acompanhando aí, Deus abençoe Mandalva. Os demais irmãos, irmão Wagner e o irmão Neemias, que estiveram aqui assessorando e fazendo uma pequena conferência ali também. Então, que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar, então, finalizando a nossa aula de hoje. Eterno Deus, no nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos pela presença do Teu Santo Espírito, que é o nosso maior professor, é o nosso mestre por excelência. Ele estava presente quando cada livro da Bíblia, quando cada palavra foi escrita. Então, sem ele, nós não conseguimos entender nada. Te louvamos, Senhor, pela presença do Espírito Santo na vida de todos os nossos alunos, aonde eles estiverem. Na vida dos nossos pastores, em toda a regional de Umarama, regional Nova Londrina. Na vida do nosso pastor Gils, que é o nosso pastor local aqui, nosso pastor regional. Que Deus continue abençoando a todos nós. Dependemos do Senhor e sem a tua misericórdia não somos nada. No nome de Cristo Jesus nós oramos pedindo, Espírito Santo, fica conosco. Espírito Santo, nos ajude. Espírito Santo, nos conforte, nos console e nos estimule a continuar firmes nessa jornada. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. A paz do Senhor, meus amados, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.